Iniciando os nossos conhecimentos sobre tecidos vegetais, hoje nós falaremos sobre os meristemas primário e secundário. Então, de uma certa forma, o que são esses tecidos vegetais? Conjunto de células que vão ter a mesma especialização, a mesma origem embrionária, que vão se juntar em uma parte do corpo do vegetal para realizar funções pré-determinadas. Nós temos nos vegetais, de uma forma geral, os tecidos que são chamados de meristemáticos ou tecidos embrionários, primários e secundários, e nós temos os tecidos permanentes ou tecidos adultos. Os meristemas são tecidos embrionários pouco diferenciados e os permanentes serão aqueles que já apresentam as células com total diferenciação, com funções totalmente definidas. No caso dos meristemas primário e secundário, após eles passarem pelo processo de diferenciação, eles são a origem dos tecidos permanentes. Estes, por sua vez, realizarão funções como revestimento e proteção, sustentação, condução de substâncias, preenchimento de espaços nos vegetais. Temos aqui uma distribuição de quem são os tecidos meristemáticos e tecidos adultos, a denominação de cada um deles, para que a gente possa iniciar esse estudo sobre os tecidos vegetais. Então, os tecidos meristemáticos primários, a gente vai falar um pouquinho sobre a protoderme ou dermatogênio, periblema ou meristema fundamental, pleroma ou procâmbio, e a gente vai falar também sobre o caliptrogênio, que é específico de uma determinada região da raiz. Sobre tecidos meristemáticos secundários, a gente vai falar sobre o câmbio e o felogênio. Quando esses tecidos se diferenciam, quais estruturas se formarão no vegetal. Além desses, em uma próxima aula, falaremos sobre os tecidos adultos ou permanentes. Aqueles que realizam função de revestimento ou proteção são a epiderme e o súber. A epiderme formado por células em franco metabolismo, células vivas, o súber formado por células mortas. Tecido de sustentação, colênquima, que é um tecido formado por células vivas, esclerênquima, que é tecido formado por células mortas. Tecido de condução, xilema, que também pode ser conhecido como vaso lenhoso, e floema, conhecido como vaso liberiano. O xilema vai fazer o transporte da seiva bruta, o floema vai fazer o transporte da seiva elaborada. Por fim, os tecidos de preenchimentos ou tecidos parenquimáticos, onde cada um deles vai levar o nome de acordo com a substância armazenada: clorofiliano, amilífero, aerífero, aquífero. Então, nesta nossa aula, falaremos simplesmente dos tecidos meristemáticos ou embrionários. Os tecidos meristemáticos ou embrionários são aqueles que vão se encontrar nos locais em que os órgãos ou as estruturas vegetais, elas iniciam seu processo de desenvolvimento. Então, no ápice do caule, nos ramos laterais, no ápice da raiz, em regiões em que esses tecidos eles vão passar por um processo de multiplicação e diferenciação para formar os tecidos adultos ou permanentes do vegetal. Então, como eu acabei de falar, são tecidos com pouca diferenciação, que vão dar origem a outros tecidos e que também têm um potencial de multiplicação de suas células. Tem como característica apresentar intensa atividade mitótica e que são encontrados no embrião e em passo de crescimento da planta. As células desse tecido têm a parede delgada, são células de citoplasma grande, o núcleo também é grande porque são células de metabolismo intenso e os váculos de armazenamento são reduzidos ou ausentes. Além disso, o núcleo das células é volumoso, tendo a presença de precursores de plastos e protoplastídeos, que vão se desenvolver à proporção que o vegetal ele vai realizando o seu crescimento. Nesses tecidos, as células elas são justapostas,
tem poucos espaços intercelulares. O tecido meristemático primário, os tipos de tecido primário, eles são responsáveis pelo crescimento em alongamento ou longitudinal do vegetal. Os tecidos secundários, eles são relacionados a crescimento diametral ou em espessura dos vegetais. Relacionado agora somente aos tecidos primários, o que a gente pode ainda considerar, né? Como já foi dito, é responsável pelo crescimento longitudinal. As células, elas se originam a partir do embrião e nós encontraremos esses tecidos na região apical da raiz, do caule, na região apical do caule, nas gemas apicais e nas gemas laterais. Como podemos visualizar aqui nessa imagem, região apical do caule, nas gemas laterais e, como já foi mostrado anteriormente, na extremidade da raiz. Lembrando que a raiz, ela faz um crescimento de geotropismo positivo, então ela cresce em direção ao solo. Quem são os meristemas primários? A protoderme, que ao se desenvolver vai gerar estruturas como a epiderme, que vai ter função de revestir e proteger as estruturas vegetais. O meristema fundamental, que vai dar origem à região do córtex, onde nós vamos encontrar os tecidos parenquimáticos ou de reserva, e o procâmbio, que ao se desenvolver vai formar o cilindro central, onde nós vamos encontrar os vasos condutores. Nessa imagem, no corte transversal do caule, a gente pode perceber a presença da protoderme, seria a estrutura mais externa em relação a tecidos embrionários, o meristema fundamental, que vai preencher totalmente o espaço interno do caule, e outras regiões que formam esse cilindro chamado de procâmbio. Além dos três citados anteriormente, dentro dos meristemas primários, trabalhamos também o caliptrogênio, que é exatamente um tecido embrionário que vai dar origem à estrutura da coifa. Essa estrutura está presente em todas as extremidades das raízes secundárias e raiz primária, e tem a função de proteger o meristema primário, que vai dar origem ao crescimento da raiz. Em relação aos meristemas secundários, a classificação está em torno do câmbio, que quando cresce de maneira interna, a multiplicação celular vai dar origem ao xilema. As células que se proliferam para o meio interno vão dar origem ao floema, que são os vasos condutores. E o felogênio, que o seu crescimento interno vai dar origem à feloderma, seu crescimento externo vai dar origem ao suber, que são tecidos de proteção e revestimento do vegetal. Então, nós podemos visualizar nessa imagem o câmbio, que vai crescer para a parte interna e para a parte externa, dando origem a xilema e floema, e a felogênio, que vai crescer de maneira interna e externa, dando origem à feloderme e ao suber. O felogênio, ele vai equivaler ao que nós chamamos de periderme, a parte de células vivas e células mortas que vão compor a casca e as estruturas de proteção e revestimento dos vegetais. Mais uma imagem para visualizar as estruturas formadas pelos meristemas secundários. E ainda sobre os meristemas secundários, vale considerar que são tecidos que vão estar ausentes nas monocotiledôneas, já que essas plantas elas não apresentam crescimento em espessura ou diametral, só apresentam crescimento primário, e vão ser ausentes também em dicotiledôneas anuais. Até breve.